Olá, tudo bem com vocês? Então, eu sou aluno da UFMS e eu estou fazendo o curso da Engenharia Elétrica e hoje eu estou trazendo para vocês uma pesquisa que eu fiz, na qual o tema é sobre acidentes nas instalações elétricas residenciais, uso dos métodos preventivos. Esse primeiro slide, né? Ele seria sobre o resumo de tudo a minha pesquisa, na qual mais para frente ele vai especificar sobre cada um deles, mas ele está baseado em cinco, vamos dizer assim, tópicos, né? O primeiro seria o contexto, o segundo seria o objetivo da nossa pesquisa, o terceiro seria a metodologia, né? A forma que a gente fez a pesquisa e os resultados e no final e também as conclusões finais. Então, para dando um breve começo, no contexto, né, a gente vai falar sobre apresentando sobre que as acidentes nas instalações elétricas residenciais é um problema que deve ser tomada alguma solução, na qual essa solução seria o uso dos métodos preventivos, na qual a gente pode perceber, se a gente for fazer alguma pesquisa, né, no Ablacopel, que é um site sobre os casos em que eles postam, né, casos de acidentes nas instalações elétricas e tal, tudo sobre acidentes relacionados com eletricidade. Então, se vocês forem pesquisar nesse site, vocês podem perceber que tem muitos casos de acidentes e a maioria são relacionados também aos residenciais. E na qual a gente pode saber que, na verdade, todas essas consequências, né, de incêndio por causa tipo, de uma má instalação elétrica, ele pode ser solucionado por uso métodos preventivos, que a gente vai falar mais para frente, falando sobre o que seriam esses métodos preventivos. Então, como dito anteriormente, né, o nosso objetivo é encontrar alguma proposta, né, para solucionar essa problemática que recentemente muitas residências estão enfrentando, né? Então, a nossa metodologia, né, a gente vai fazer através de bancos de dados oficiais e confiáveis, como o Google Acadêmico, em que ele consegue buscar artigos que dão mais credibilidade, porque a maioria dos artigos eles são passados por um processo eles são passados por um processo na qual os profissionais eles leiam esses artigos para saber se esses artigos estão tudo correto e tal, e depois que são lançados nesse Google Acadêmico. Então, quem lê isso tem menos provável de ler conteúdos que são falsificados, conteúdos inadequados, que não tem nada a ver com o conteúdo em si. Enfim, os resultados que a gente encontrou são que são os métodos preventivos, né? E dentre eles são do tipo medidas de proteção, dimensionamento adequado das cargas, a instalação de discos de proteção, instalação de cabos de proteção, um sistema de aterramento, e também um sistema de para-raios. E a nossa conclusão, né? A gente concluiu em que, todos esses acidentes, em que eles devem ser erradicados mesmo. Erradicar seria uma palavra muito forte, né? Mas eles devem ser solucionados, minimizando esses casos de acidentes nas instalações elétricas. Na qual a gente vai falar um pouco mais para frente, mas só dando uma síntese, né? Em que a gente concluiu que o profissional tem que ser habilitado para exercer esses métodos, né? Não adianta ser um profissional ele saber esse conhecimento, mas não souber aplicar na prática, né? E agora vamos falar, né, sobre o segundo tópico que a gente fala que é o objeto de estudo, né? O nosso objeto de estudo é sobre acidentes nas instalações residenciais, na qual, como dito anteriormente, a gente pode perceber que com a chegada da eletricidade, muitas das pessoas passou a necessitar muitas pessoas passaram a necessitar dele, na qual a gente pode perceber que a eletricidade deixou surgir muitas coisas e muitas residências, né, que antigamente, como não tinha luz, hoje passaram a necessitar desse bem. Então, muitas residências, eles precisam dessa eletricidade. E, como consequência, muitas pessoas vão pedir a profissionais que chegam até a casa deles para fazer essa instalação elétrica. Só que, como a demanda ele é muito superior com a oferta, ou seja, tem muitos profissionais, muitos técnicos, em que eles não estão
capacitados suficiente para fazer uma instalação elétrica que esteja de qualidade. E o que ocasiona, né, como dito anteriormente, casos tipo de um acidente, de uma instalação elétrica mal dimensionada, o que acarreta uma série de consequências que a gente vai citar posteriormente. Então, e essa é uma foto, né, que consegue exemplificar, por exemplo, esse é um caso de um mau dimensionamento adequado das cargas. E isso, na verdade, também é um mau planejamento elétrico do eletricista, né? Porque pensando bem, se ele planejasse bem, não precisaria colocar tantos plug em uma mesma em essa tomada, nesse Benjamin que fala, né? Então, tem que ter muito cuidado nisso. E também, pensando bem, se tivesse mesmo que esquecesse, né, no dimensionamento adequado das cargas, se tivesse um dispositivo do tipo DR, né, em que ele evita, por exemplo, ele evita, por exemplo, uma fuga de carga, vai que tipo uma pessoa toca nela, né, possa que ele consiga como se fosse diminuir esses danos, né? Tá. E o nosso terceiro, né, o problema na nossa pesquisa seria, na verdade, o nosso desuso dos métodos preventivos nas instalações elétricas residenciais. E isso seria a causa principal dessa problemática que a gente está enfrentando pelas muitas pessoas, né, pelos profissionais e pelos moradores, né, que moram na casa e enfrentam uma instalação elétrica mal feita, é muito constrangedor e não dá comodidade e tranquilidade na casa. E então a nossa solução para essa pesquisa que a gente encontrou, né, foi o uso dos métodos preventivos nas instalações elétricas residenciais, na qual, se a gente for fazer uma pesquisada, a gente pode encontrar em que, na verdade, para ter uma instalação elétrica de qualidade, nada mais nada menos do que seguir as regras colocadas na NBR 5410, na qual essa norma, né, ele é muito importante, porque ele coloca os conhecimentos, todos os conhecimentos necessários, né, para a qualidade de uma instalação elétrica residencial, na qual ele fala que o que os profissionais das elétricas devem fazer, as medidas que eles devem impor na prática em cada situação específica, e também ele também ressalta a capacitação desses profissionais a cada 2 anos, porque esses profissionais, todas as tecnologias sempre estão se inovando, né? Então, a capacitação também tem que continuar se atualizando cada vez mais. Então, como dito anteriormente, né, esse slide também fala que as empresas, né, é fundamental as empresas elétricas, né, eles tipo façam treinamentos com seus funcionários, né, que façam com seus funcionários sobre as novas formas tipo, de proteção em um circuito elétrico, como exemplo, né, dificultando assim tipo erros no momento da obra, né. Porém, tipo isso também, também a gente tem que pensar que também para evitar acidentes nas instalações elétricas, primeiramente vai ser o morador que vai pedir um profissional para fazer isso, né? Então, podemos dizer que também é uma responsabilidade dos moradores a contratar profissionais qualificados, evitando assim tragédia, né? Então, de extrema importância, por exemplo, quando for contratar algum profissional elétrico, ele fazer alguma pesquisa na internet, ou ele pode fazer através de recomendação de amigos, familiares, ou busca por associações profissionais. Então, falando sobre a nossa metodologia, como dito no começo, né, a gente pode dizer que a gente fez através de através de Google Acadêmico, na qual ele mostra credibilidade e legitimidade das informações aprendidas no artigo. E também a gente também pesquisou sobre em alguns sites oficiais da internet, né, bancos de dados oficiais, como por exemplo o Mundo da Elétrica, em que é um dos grandes canais do Brasil, em que eles falam sobre qualquer tema de eletricidade, eles postam artigos de extrema relevância e com muita qualidade, e com isso isso traz muita sustentação para o nosso texto, né? Então, para concluir, né, os resultados que a gente encontrou foi para evitar acidentes de estação elétrica, a gente pode ter, podemos dizer, 6 principais soluções, né? Um sistema de para-raio,
na qual, caso aconteça alguma descarga elétrica, né, o para-raio ele guiar essa sobrecarga para a terra, né, a implantação de uma área de aterramento, na qual possa que aconteça algo, por exemplo, no chuveiro, né, quando a gente está tomando banho, possa que aconteça alguma, no nada surgir alguma corrente elétrica na água, e com esse aterramento, ele guiar essa corrente elétrica para a terra também. E agora eu vou pular a instalação de um DRE e vou deixar para o último, porque podemos dizer que é a parte mais importante, né? E o coedimensionamento, como dito anteriormente, e a manutenção de forma periódica, que é muito importante também, que os eletricistas vão até as casas das residências fazendo manutenção para ver se tem algum erro, para ver se tem algum circuito que está desgastado. E também como tem que contratar técnicos que são qualificados, que isso seria uma responsabilidade de os moradores e também dos técnicos se capacitarem, né? Tá. E por último, eu vou falar sobre a instalação elétrica de um DR, que ele é um dispositivo diferencial residual, né? E nesse slide, ele mostra a foto de um DR, na qual ele é muito parecido com um disjuntor. Então, vamos ver quais são as suas vantagens, né? Na qual esse dispositivo DR ele possui uma das principais 3 vantagens. A primeira ele fala que ele minimiza as consequências dos choques elétricos que poderiam causar sérios danos ao usuário da instalação elétrica. O que significa isso na prática? Na verdade, né, esse dispositivo DR ele é instalado em lugares molhados, por exemplo, em lugares dentro do banheiro, em lugares, por exemplo, em lugares, por exemplo, ao lado de máquina de roupa e tal, em contatos que tem mais facilidade de uma pessoa encostar em um lugar que pode tomar um choque. E o que acontece é que quando tem esse dispositivo DR, causa a pessoa, né, toca, por exemplo, em um lugar molhado em que está energizado, esse dispositivo ele vai detectar uma fuga de corrente, na qual tem uma corrente que tá percorrendo pelo corpo da pessoa, né? Então, ao detectar essa fuga de corrente, né, ele vai desarmar esse dispositivo ao desarmar não iria passar mais nenhuma corrente, né? Então, iria evitar que essa pessoa sofra danos tipo graves ou até mesmo causando a morte. Então, além disso, né, ele também protege contra o desperdício de energia elétrica por conta da fuga de corrente elétrica. Isso também é uma consequência, né, de desarmar, porque se não desarmar, iria, em primeiro lugar, causar sérios danos físicos nas pessoas e também iria gastar energia, né, vamos dizer assim. E a terceira, ele fala sobre ele diminui a chance de possíveis curto-circuito na instalação elétrica que poderiam causar incêndios. Tá. Então, agora vamos entrar no tópico da discussão, em que a gente consegue entender que o uso dos métodos preventivos seria os quê? Seria a utilização do aterramento, o uso do dispositivo DR, um correto dimensionamento. Todos esses são umas medidas imprescindíveis que devem ser implantadas na residência, na qual, se a gente quiser trazer uma tranquilidade e comodidade para os moradores, tem que aplicar essas normas. E só que, como ressaltado anteriormente, né, fazendo uma síntese, ressaltando essa ideia, é que tem que ter profissionais que são qualificados para executar esses métodos, porque não adianta contratar um profissional elétrico para fazer uma instalação elétrica que ele não saiba aplicar esses conhecimentos na prática, em que poderia trazer sérios, graves consequências para as pessoas que iriam conviver com essa forma de instalação, né? E como conclusão, né, a gente entende que o investimento necessário para alcançar o objetivo sempre será o primeiro requisito para o acontecimento. E o que significa isso é que para implantar todos esses métodos preventivos, como um sistema de aterramento, um dispositivo DR e entre outros, todos esses eles necessitam um certo custo. Só que esses custos, podemos pensar que ele fosse um investimento, só que a gente iria ter só lucro ao longo prazo. Porque pensando bem, se não tivesse esses métodos preventivos, né? Então vamos supor que aconteça algum acidente e causasse um incêndio, pode causar sérios danos materiais e pessoais, né? Pode destruir todas as coisas, pegar fogo
e tudo isso seria uma situação irreversível. Então, iria, na verdade, causar mais impacto financeiro. Ou seja, então, fazendo a implantação dessas medidas, seria indubitável uma das melhores soluções e também uma forma em que seria difícil dizer que seria ineficiente fazer essas medidas, porque, como citado anteriormente, todas essas pesquisas foi feita de acordo com o acadêmico, o artigo e muitas pesquisas e experimentos feitos. Então, podemos dizer que seria muito difícil a ineficácia de seguir essas medidas, né? E essa slide é nossas referências, né? Todos os referências que a gente usou. E para agradecimentos, coloquei foto da minha família e dos meus amigos. É isso, muito obrigado.